O lustre central do salão principal do Palácio Vasconcelos parecia suspenso sobre a noite como uma coroa de vidro e ouro, espalhando reflexos sobre taças altas, ternos escuros e vestidos costurados para parecerem discretos apenas o suficiente. Helena Duarte permanecia perto da janela mais distante, onde a música do quarteto chegava suavizada e onde o ar de maio entrava com um frio leve. Ela segurava uma taça intocada, observando os convidados como quem lê uma página cheia de notas falsas, correções escondidas e números rasurados. Aos 34 anos, Helena ainda era descrita nas colunas sociais como a esposa reservada de Augusto Vasconcelos, uma mulher bonita, educada e silenciosa, sempre 2 passos atrás do marido em fotografias oficiais. Poucos sabiam que antes do casamento, ela havia sido uma das analistas mais respeitadas em auditoria de risco financeiro, capaz de encontrar em uma planilha comum a sombra de uma fraude milionária. Augusto sabia, mas preferia fingir que esquecera. Para ele, o brilho dela só era aceitável quando servia para aumentar o dele. Naquela noite, a família Vasconcelos anunciaria uma expansão ambiciosa, um conjunto de obras residenciais e comerciais que transformaria antigos terrenos públicos em torres de vidro, jardins suspensos e promessas de modernidade. Deputados, banqueiros, empresários e jornalistas circulavam pelo salão como se estivessem diante de um futuro inevitável. Augusto caminhava entre eles com seu sorriso largo, a mão pousada nos ombros alheios, a voz firme de quem se acostumara a ser obedecido antes mesmo de terminar uma frase. Helena conhecia cada gesto dele e cada perigo escondido sob aquela elegância. Ela também conhecia o documento guardado dentro da pasta de couro sobre a mesa lateral, próximo ao arranjo de orquídeas brancas. Durante o jantar, Augusto pediria que ela o assinasse diante de todos, apresentando o ato como uma formalidade familiar, uma demonstração de confiança conjugal antes da nova fase da empresa. Mas Helena lera cada linha daquele contrato durante a madrugada anterior, quando ele julgara que ela dormia. O documento transferia responsabilidades fiscais para uma holding em seu nome e apagava rastros que deveriam permanecer visíveis diante da justiça. Clara Menezes, jornalista de um portal independente e única amiga que Helena ainda conservava com cautela, cruzou o salão carregando um pequeno bloco preto. Não se aproximou demais, apenas encontrou os olhos de Helena por um segundo. Foi o suficiente. Havia uma pergunta naquele olhar, uma última chance de recuar, talvez de escolher uma saída menos pública. Helena não sorriu, apenas inclinou a cabeça quase imperceptivelmente, como alguém que confirma a hora marcada de uma cirurgia delicada. O coração batia forte, mas sua mão não tremia. Augusto apareceu ao lado dela pouco depois, trazendo consigo o cheiro de uísque caro, tabaco suave e impaciência. Usava um terno azul profundo, feito sob medida, e a gravata prateada que escolhera para parecer mais jovem nas fotografias. Sem olhar diretamente para a esposa, tocou sua cintura com a ponta dos dedos, não como carinho, mas como aviso. Helena sentiu o peso daquele gesto através do tecido do vestido marfim. Durante anos, ele a conduzira assim pelos salões, pelos silêncios, pelas desculpas que ela mesma aprendera a fabricar. "Você está pálida, Helena", ele murmurou, mantendo o sorriso para um casal de investidores que passava. "Tente parecer agradecida. Hoje é uma noite importante para nós." Ela o observou de perfil, vendo a tensão em sua mandíbula, a pequena veia que surgia perto da têmpora sempre que algo escapava ao controle. "Para nós, Augusto", ela respondeu com calma. "Ou para você?" Ele apertou um pouco mais os dedos, rápido o bastante para que ninguém percebesse. "Não comece com seus dramas. Assine quando eu pedir e sorria." Helena não respondeu. Havia aprendido, nos anos de casamento, que algumas respostas só enfraqueciam quando ditas cedo demais. O silêncio, quando bem usado, era uma lâmina mais precisa que a raiva. Ela pensou na mãe, falecida havia 4 anos, repetindo que dignidade não era gritar mais alto, mas permanecer inteira quando tentavam partir a alma em pedaços. Pensou também nas mulheres que escreveram mensagens anônimas ao antigo endereço profissional dela, pedindo ajuda sobre contratos abusivos ligados ao grupo Vasconcelos. Durante meses, Helena juntara peças que ninguém acreditava existir.
O mestre de cerimônias chamou os convidados para se aproximarem do pequeno palco improvisado no centro do salão. As conversas diminuíram, os celulares se ergueram, e Augusto subiu os 2 degraus com a segurança de um homem que nunca imaginara cair em público. Atrás dele, projetavam-se imagens de prédios reluzentes, avenidas arborizadas e famílias sorridentes diante de apartamentos que ainda não existiam. Helena ficou ao lado da primeira fileira, sem buscar sombra. Pela primeira vez naquela casa, ela queria ser vista com clareza. Augusto falou sobre progresso, confiança, tradição e responsabilidade social. Cada palavra parecia polida, mas Helena ouvia o som oco por baixo delas. Ele mencionou o pai, o avô, a origem humilde transformada em império, e recebeu aplausos previsíveis. Quando chamou Helena ao palco, houve um murmúrio elegante. Alguns se viraram para observá-la, como se ela fosse parte da decoração finalmente convidada a se mover. Ela subiu devagar, com a coluna ereta, o vestido sem excessos, o rosto sereno demais para uma mulher, prestes a desafiar um homem perigoso. Minha esposa, Augusto disse, envolvendo o público com a voz treinada, sempre foi discreta, mas sua confiança em mim é a base do nosso lar. Hoje, ela assinará diante de todos vocês a autorização final para reorganizarmos alguns ativos familiares e darmos segurança jurídica à nova etapa do grupo. Um assessor aproximou-se com a pasta de couro. Helena sentiu dezenas de olhares pousarem sobre sua mão. Augusto abriu o documento na página marcada e lhe ofereceu a caneta como quem entrega uma ordem disfarçada de presente. Por alguns segundos, o salão inteiro pareceu respirar no mesmo ritmo. Helena olhou para a caneta, depois para o rosto do marido. Ele mantinha o sorriso, mas os olhos estavam frios, quase transparentes. Assine, querida, ele disse. Baixo o suficiente para parecer íntimo e alto o bastante para que os mais próximos ouvissem. Helena tocou o papel com a ponta dos dedos, reconhecendo o número da cláusula que a transformaria em escudo para crimes que não cometera. Então fechou a pasta com delicadeza. Não vou assinar, Augusto, ela disse. A frase não saiu alta, mas viajou pelo salão como um copo quebrando no chão de mármore. Primeiro veio o silêncio, depois um ruído inquieto de gargantas, saltos se movendo, tecidos roçando. Augusto piscou uma vez, incrédulo, como se ela tivesse cometido um erro de roteiro. Helena continuou olhando para ele, sem desafio teatral, sem gesto grandioso. Sua calma parecia irritá-lo mais do que uma explosão. Você não entendeu a formalidade, ele disse, ainda sorrindo. Eu entendi perfeitamente. O sorriso dele desapareceu apenas por um instante, rápido demais para as câmeras, mas não para Helena. Ele se aproximou, tentando cobrir o microfone com o corpo. Não me exponha, sussurrou. Ou vai se arrepender antes do fim desta noite. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, permitiu que ele visse não medo, mas pena. Augusto, você se expôs sozinho quando achou que eu assinaria um documento fraudulento diante de testemunhas. Alguns convidados ouviram. Um rumor cresceu atrás deles e alguém deixou cair uma colher. A palavra fraudulento atravessou o orgulho de Augusto como fogo em palha seca. Ele não pensou nas câmeras, nem nos investidores, nem nos aliados políticos sentados na primeira fileira. Pensou apenas na afronta, na esposa que ousava contrariá-lo em seu próprio palco, na mulher que ele treinara para baixar os olhos e que agora o encarava diante de todos. Sua mão subiu antes que a razão a alcançasse. O tapa atingiu o rosto de Helena com um som seco, brutal em sua simplicidade, e o salão congelou. Ninguém aplaudiu, ninguém falou, ninguém respirou com naturalidade. Helena virou o rosto com o impacto, sentindo o ardor espalhar-se pela pele e uma pontada fina junto ao lábio. Por dentro, algo antigo se rompeu sem barulho. Não era amor, porque esse já havia morrido lentamente em corredores escuros, em desculpas públicas, em noites de portas trancadas. O que se rompeu foi a última obrigação de protegê-lo das consequências. Quando ela voltou o rosto para Augusto, seus olhos estavam úmidos, mas não derrotados. Ele pareceu perceber tarde demais o que fizera. Tentou recompor a expressão, talvez transformar a violência em um gesto de descontrole provocado por ela. Helena, ele começou, a voz mais baixa. Antes que terminasse, ela ergueu a mão, não para revidar, mas para interrompê-lo.
O gesto foi tão firme que até os seguranças hesitaram. Com a outra mão, Helena retirou da pequena bolsa um celular preto, tocou a tela uma única vez, e a voz de Augusto ecoou pelos alto-falantes conectados ao sistema do salão. Você assina e assume a holding, dizia a gravação. Limpa, reconhecível, impiedosa. Se a Receita ou o Ministério Público aparecerem, você diz que decidiu sozinha. Esposas úteis sabem proteger seus maridos. Um choque coletivo atravessou a sala. Augusto empalideceu. Helena manteve o aparelho erguido, enquanto a gravação continuava com trechos de ameaças, menções a contratos, nomes de empresas fantasmas e o desprezo calculado com que ele descrevia pessoas removidas de suas casas como obstáculos contábeis. A sala que minutos antes o reverenciava agora o observava como um animal cercado. Desligue isso, ele rosnou, avançando um passo. Helena não se moveu. Clara, do fundo do salão, já transmitia a reação em tempo real para uma nuvem segura, enquanto dois assessores de imprensa tentavam descobrir se ainda havia como bloquear a catástrofe. Helena falou ao microfone com a serenidade de quem atravessara muitas madrugadas para chegar àquela frase. A agressão que todos acabaram de testemunhar não foi um acidente, foi a prova pública do mesmo padrão usado para controlar documentos, funcionários, testemunhas e a mim. Um dos investidores estrangeiros levantou-se lentamente, o rosto fechado. Beatriz Vasconcelos, irmã de Augusto, levou a mão ao peito, dividida entre horror e descrença. O deputado Lacerda, velho aliado da família, inclinou-se para um assessor e cochichou algo com urgência. Augusto viu seu mundo reorganizar-se em poucos segundos, não em torno de sua autoridade, mas em torno da dúvida. Tentou rir, mas o som saiu curto e disforme. Isso é uma encenação de uma mulher instável, declarou. Minha esposa está doente, manipulada, talvez medicada. Helena esperava aquela frase. Por isso, retirou da pasta menor, escondida sob o arranjo de orquídeas, um envelope lacrado. Entregou o conteúdo a um tabelião convidado por ela, sob pretexto de formalizar assinaturas. Dentro havia cópias autenticadas de relatórios financeiros, mensagens, contratos e laudos médicos que provavam que ela estava em plena capacidade civil. O tabelião, um homem magro de cabelos brancos, limpou os óculos antes de falar. A senhora Helena registrou previamente uma ata notarial relacionada a estes documentos. Não me cabe julgar, mas a existência deles está formalmente certificada. A palavra certificada teve sobre Augusto o efeito de uma porta se fechando. Ele olhou para Helena com ódio nu, um ódio que já não conseguia vestir de preocupação conjugal. Você não sabe com quem está mexendo, disse, esquecendo o microfone aberto. Helena inclinou a cabeça, sentindo o rosto arder onde a marca da mão dele começava a aparecer. Sei, exatamente, respondeu. Por isso esperei até que todos vissem quem você é sem secretária, sem advogado e sem sobrenome para esconder sua covardia. O salão explodiu em murmúrios. Alguns convidados se afastaram de Augusto como se a proximidade física pudesse contaminá-los. Outros fingiram atender ligações urgentes, abandonando a lealdade com a mesma rapidez com que antes buscavam favores. Clara aproximou-se o bastante para captar a expressão de Helena, mas não invadiu seu espaço. Naquele momento, a jornalista compreendeu que a amiga não queria ser resgatada como vítima indefesa, queria ser ouvida como testemunha principal de um crime maior do que o casamento que a havia aprisionado. Augusto tentou descer do palco, mas Rafael Monteiro surgiu próximo à entrada lateral, acompanhado por dois agentes discretos. Ele não estava ali para prendê-lo naquela noite. Ainda não, pois a justiça exigia passos formais que a raiva pública não substituía. Mas sua presença bastava para anunciar que o império encontrara resistência fora do alcance dos tapetes vermelhos. Augusto reconheceu o promotor e entendeu que Helena não agira por impulso. Cada cadeira, cada câmera, cada assinatura recusada, cada segundo daquela humilhação havia sido previsto. Helena desceu do palco sem pressa. Ninguém ousou tocá-la. Ao passar por Beatriz, viu nos olhos da cunhada uma pergunta ferida, quase infantil, como se o mundo da família tivesse acabado de rachar. Helena não ofereceu consolo. Ainda não. A verdade,
Quando chegava tarde, precisava ferir antes de curar. No centro do salão, Augusto permaneceu imóvel, cercado por luzes que já não o engrandeciam. A mão com que a atingira pendia ao lado do corpo, inútil, pesada, denunciando o homem que ele sempre fora. Antes de cruzar a porta principal, Helena voltou-se uma última vez. A música cessara completamente, e até os empregados pareciam presos à cena. Ela falou sem elevar a voz, mas cada palavra alcançou o salão inteiro. Durante anos você acreditou que minha educação era fraqueza, que meu silêncio era ignorância, que meu casamento era uma coleira. Hoje, diante das mesmas pessoas que você usou como plateia para me humilhar, eu aviso que isto não termina aqui. O que acaba esta noite é o seu direito de me usar. Do lado de fora, o frio tocou seu rosto ferido com uma delicadeza quase dolorosa. As luzes dos carros alinhados no jardim pareciam estrelas baixas, indiferentes à queda de um homem poderoso. Helena caminhou até a calçada sem esperar motorista, sem aceitar o casaco que um segurança lhe ofereceu, sem olhar para trás quando ouviu Augusto chamá-la em um tom que misturava ameaça e súplica. Pela primeira vez em anos, cada passo pertencia apenas a ela. A noite não estava vencida, mas a porta da prisão havia sido aberta. No táxi chamado por Clara, Helena encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos por poucos segundos. A pele latejava, o corpo tremia agora que a adrenalina começava a abandonar seus músculos e as lágrimas vieram sem pedir permissão. Clara sentou-se ao lado dela, em silêncio, respeitando a dignidade daquele desabamento contido. Helena não chorava pelo tapa, mas pelas vezes em que engolira palavras para sobreviver, pelas provas escondidas em gavetas, pelas versões de si mesma que precisara enterrar para chegar inteira até ali. Rafael permaneceu na mansão para observar as primeiras reações e impedir que documentos desaparecessem antes do amanhecer. Sabia que Augusto Vasconcelos não cairia apenas por ter agredido a esposa diante de testemunhas. Homens como ele possuíam advogados, favores, dívidas antigas e segredos distribuídos como moedas em bolsos alheios. Mas também sabia que Helena entregara algo raro, uma fissura pública em uma muralha privada. Pela primeira vez, o medo mudara de lado. E, quando isso acontecia, até os impérios mais bem iluminados começavam a revelar suas rachaduras. No banco traseiro, Helena abriu a bolsa e conferiu o segundo celular, aquele que guardava cópias criptografadas dos arquivos. Havia mensagens de Clara, de Rafael, de um número desconhecido que talvez fosse mais uma ameaça, e de uma antiga funcionária chamada Marina, que escrevera apenas uma frase: "Eu vi tudo e estou pronta para falar." Helena leu a mensagem 2 vezes. O rosto ferido doía, mas uma força silenciosa se erguia dentro dela, não como vingança cega, e sim como justiça finalmente encontrando caminho. Quando o carro se afastou da mansão, a câmera de um jornalista captou, através do vidro, a imagem de Helena sentada ereta, com a marca vermelha no rosto e os olhos fixos na avenida. Naquela fotografia, que circularia antes do amanhecer, muitos veriam uma mulher humilhada. Outros, mais atentos, perceberiam o início de uma sentença. Augusto batera nela para ensiná-la a permanecer no lugar que ele escolhera. O que ele não compreendeu foi que, ao levantar a mão diante de todos, entregou-lhe a sala, as testemunhas e a verdade. O apartamento antigo de sua mãe ficava no 11º andar de um edifício sem luxo, em uma rua arborizada, onde os porteiros conheciam os moradores pelo nome, e as janelas ainda tinham cortinas de renda amareladas pelo tempo. Helena entrou pouco depois da meia-noite, carregando apenas a bolsa pequena, o celular seguro na mão e o rosto marcado por uma vermelhidão que parecia pertencer a outra mulher. Clara acendeu a luz da sala com cuidado, como se a claridade pudesse ferir mais que o golpe recebido diante de todos. A casa cheirava a madeira encerada, café antigo e livros fechados. Durante anos, Helena evitara voltar ali porque cada objeto lembrava a mãe e a vida que abandonara ao casar-se com Augusto. Agora, porém, a mesa estreita, o sofá de tecido azul e a estante cheia de romances gastos pareciam formar uma barricada íntima contra o mundo que ainda viria atrás dela. Ela deixou a bolsa sobre a cadeira, passou os dedos pelo rosto e respirou fundo. Clara aproximou-se com uma toalha úmida, sem dizer nada. Só quando o tecido frio tocou a pele inflamada
é que Helena permitiu que o corpo estremecesse. Não foi um choro alto, nem um colapso teatral, mas uma sequência de respirações quebradas que ela tentou controlar por vergonha antiga. Clara se agachou diante dela e segurou sua mão. Você não precisa ser invencível agora, disse baixinho. Helena fechou os olhos. A frase a atingiu mais fundo que a dor física, porque durante anos invencível havia sido apenas outro nome para sozinha. Do lado de fora, a cidade continuava viva, indiferente ao escândalo que já queimava nas telas dos telefones. O vídeo do tapa circulava em grupos de jornalistas, investidores e funcionários do grupo Vasconcelos. Em alguns segundos de imagem, a queda da mão de Augusto parecia resumir todo um casamento, mas Helena sabia que aquela era a parte mais visível de uma arquitetura muito mais cruel. Clara acompanhava as mensagens no próprio celular e franzia o senho a cada nova tentativa de distorção. Eles já começaram, disse. Helena abriu os olhos. Quem? A assessoria dele, respondeu Clara. Estão espalhando que você teve uma crise, que vinha sendo acompanhada por médicos, que a gravação pode ter sido manipulada. Alguns colunistas estão repetindo sem checar. Helena não demonstrou surpresa. Augusto não perdia tempo quando precisava destruir uma reputação. Ele preferia plantar dúvida antes que a verdade criasse raízes. Levantou-se, foi até a estante e retirou de trás de uma fileira de livros uma caixa metálica pequena, cuja chave ficava presa ao forro de sua bolsa. Dentro da caixa havia pendrives, cópias de documentos, cartões de memória e um caderno de capa cinza escrito com letra minúscula. Clara observou em silêncio, percebendo que a amiga havia preparado muito mais do que uma reação pública. Helena colocou tudo sobre a mesa, organizando os itens com precisão quase clínica. Este é o primeiro conjunto, disse. Provas sobre as holdings, atas de reunião, registros de pagamentos cruzados e mensagens de Augusto com o deputado Lacerda. O segundo conjunto está com Rafael. O terceiro, fora do país. Clara ficou imóvel por alguns segundos. Apesar de jornalista investigativa, acostumada a dossiês e denúncias, sentiu o peso daquela confiança como uma coisa viva. Você poderia ter me contado antes, murmurou. Helena passou os dedos pela borda do caderno. Eu quase contei muitas vezes, mas Augusto monitorava meus passos, meus gastos, minhas ligações. Ele não precisava me trancar para me manter presa. Bastava fazer com que todas as portas parecessem perigosas. A voz dela não tremia mais, mas a tristeza se infiltrava em cada pausa. O celular de Helena vibrou sobre a mesa. Era uma chamada de Rafael Monteiro. Ela atendeu no viva voz. A voz do promotor veio baixa, disciplinada, com ruído de carros ao fundo. Helena, você está em segurança. Sim. Clara está comigo. Ótimo. Não volte para a mansão por nenhum motivo. A equipe vai protocolar os pedidos ainda pela manhã, mas Augusto já acionou 2 escritórios e um juiz aposentado que costuma fazer consultas informais para ele. Também tentaram entrar na sala de arquivos da empresa. Helena olhou para Clara e a jornalista entendeu que a noite ainda estava longe de acabar. Rafael continuou. Conseguimos impedir a retirada de alguns documentos porque havia uma notícia de possível crime em curso, mas eles vão alegar abuso, perseguição política e conflito conjugal. Precisamos transformar o escândalo doméstico em entrada formal para a investigação financeira. Helena apoiou as 2 mãos na mesa. Então vamos entregar as planilhas de desapropriação fraudulenta, disse. Se eles atacarem minha sanidade, respondemos com números, datas e contas. Rafael fez uma pausa breve, talvez impressionado pela firmeza dela. Concordo, mas preciso que você descanse pelo menos algumas horas. Amanhã será pesado. Helena quase sorriu, não por humor, mas pela distância entre aquela palavra e sua realidade. Descansar parecia um luxo de pessoas que não tinham um império inteiro, procurando falhas em sua memória, em sua roupa, em seu tom de voz. Mesmo assim, respondeu que tentaria. Quando a chamada terminou, Clara já preparava café, porque ambas sabiam que o corpo de Helena não aceitaria sono. Ao amanhecer, a narrativa de Augusto já tinha forma definida. Em entrevistas rápidas distribuídas a veículos amigos, seus advogados afirmavam que a família enfrentava uma situação delicada de saúde emocional, pediam respeito à privacidade e insinuavam que interesses externos
manipulavam Helena contra o marido. A palavra amor apareceu 3 vezes no comunicado oficial, sempre perto da palavra preocupação. Helena leu o texto sem expressão. Conhecia aquela técnica: transformar controle em cuidado, agressão em desespero, denúncia em instabilidade. O mesmo vocabulário usado dentro de casa agora vestia terno jurídico. No outro lado da cidade, Augusto não dormira. A mansão ainda cheirava a flores esmagadas e vergonha. Ele caminhava pelo escritório particular, atirando ordens ao telefone, enquanto o retrato do pai parecia observá-lo da parede. Para ele, o problema não era ter ferido Helena, mas ter feito isso diante de testemunhas que não podia comprar imediatamente. Sentia raiva dela, dos celulares, de Clara, de Rafael, dos convidados covardes que haviam recuado quando deveriam defendê-lo. Nunca lhe ocorreu que a covardia pudesse estar em sua própria mão. Marcelo Viana, advogado da família, havia 2 décadas, acompanhava a fúria do cliente com uma paciência treinada em crises de gente rica. Precisamos diminuir a credibilidade dela antes que as provas circulem, disse. Augusto virou-se de repente. Então, diminua. Diga que ela roubou documentos, que falsificou gravações, que está apaixonada por esse promotor. Marcelo respirou fundo. Acusações demais podem parecer desespero. Augusto aproximou-se, os olhos inchados pela noite sem sono. Desespero é deixar aquela mulher destruir meu nome. Faça o que eu pago para fazer. Enquanto isso, Helena tomava banho no banheiro estreito do apartamento da mãe. A água morna escorria sobre o rosto e ardia no ponto atingido, lembrando-lhe que o corpo guardava aquilo que a mente tentava transformar em estratégia. Ela apoiou a testa nos azulejos claros e permitiu que a lembrança voltasse. O primeiro insulto público no início do casamento, disfarçado de piada. A primeira vez em que ele cancelou uma reunião profissional dela, sem avisar. A primeira conta bancária bloqueada por uma desculpa administrativa. Nenhuma prisão nasce completa. Ela é construída por pequenas permissões arrancadas sob ameaça de amor. Quando saiu, vestiu uma calça escura, camisa branca e um blazer que encontrara no antigo armário. A roupa pertencera à sua vida anterior, a uma Helena que enfrentava conselhos administrativos sem pedir licença para falar. Clara a olhou com aprovação silenciosa. Você parece você, disse. Helena prendeu os cabelos com firmeza. Ainda estou lembrando como é. Sobre a mesa, o caderno cinza estava aberto na página em que ela registrara a primeira transferência suspeita ligada à empresa Alba Norte Participações. A letra pequena parecia a trilha de migalhas deixada por alguém tentando voltar para casa. Rafael chegou às 9, acompanhado por uma defensora pública chamada Miriam Azevedo, especialista em violência patrimonial e abuso econômico. A presença dela não era casual. Helena havia pedido alguém que compreendesse a parte invisível do casamento, aquela que não deixava hematomas, mas destruía escolhas. Miriam tinha olhos atentos e voz sem pressa. Antes de falarmos de crimes financeiros, disse, precisamos proteger você como pessoa. Medidas protetivas, comunicação formal, preservação de patrimônio próprio e registro completo da agressão. Augusto vai tentar transformar tudo em disputa conjugal. Não vamos permitir. Helena assentiu. A palavra proteção lhe soava estranha, quase desconfortável. Durante muito tempo, proteção fora algo que Augusto dizia oferecer enquanto apertava os muros ao redor dela. Miriam percebeu a resistência. Proteger não é diminuir sua força, Helena. É impedir que ele use a lei como mais uma sala trancada. Clara, encostada à janela, anotou a frase mentalmente. Rafael abriu uma pasta e espalhou cópias sobre a mesa. Temos provas suficientes para abrir várias frentes, mas precisamos escolher a primeira pancada com inteligência. As planilhas mostravam o desenho de um sistema sofisticado. Empresas de fachada recebiam pagamentos por consultorias inexistentes. Terrenos eram desvalorizados por laudos encomendados. Famílias pobres eram removidas com indenizações irrisórias e depois os mesmos terrenos renasciam em projetos vendidos como regeneração urbana. O nome de Helena surgia em documentos recentes como administradora de uma holding criada sem sua participação real. Augusto preparara uma saída elegante para si mesmo e uma armadilha jurídica para ela. A violência da noite anterior era terrível.
Rafael apontou para uma sequência de transferências. Aqui está o elo com Lacerda. Clara inclinou-se sobre a mesa. E aqui está o elo com a campanha dele. Miriam observou Helena. Você entende que, quando isso vier a público, eles vão atacar sua vida inteira. Vão falar de sua família, de sua mãe, de sua saúde, de sua aparência, de qualquer silêncio que você tenha guardado. Helena tocou o anel de casamento ainda preso ao dedo. Olhou para ele como se fosse um objeto encontrado em uma casa incendiada. Entendo, respondeu. Mas eles já atacaram minha vida inteira. A diferença é que agora eu não vou ajudá-los ficando calada. Retirou o anel devagar, sem dramatizar, e o colocou sobre a mesa ao lado das planilhas. Nenhum dos três comentou. Ainda havia amor morto naquele gesto, e até o amor morto merecia um segundo de respeito. Clara sentiu os olhos arderem, lembrando a amiga alegre que dançara no próprio casamento, sem imaginar que entrava em uma negociação desigual com um homem incapaz de amar sem possuir. Na tarde daquele mesmo dia, a primeira matéria de Clara foi publicada. Ela não exibiu a gravação completa, nem transformou a dor de Helena em espetáculo. O texto descrevia a agressão pública, a tentativa de assinatura forçada e a existência de documentos já registrados em cartório. Citava especialistas em abuso patrimonial e mencionava contratos suspeitos do grupo Vasconcelos, sem revelar dados que pudessem prejudicar a investigação. Em menos de uma hora, o silêncio calculado da elite começou a rachar. Funcionários antigos enviaram mensagens anônimas. Ex-moradores procuraram a redação. Augusto recebeu a matéria no escritório da empresa, diante de 4 diretores que fingiam estudar relatórios. Leu apenas metade antes de arremessar o tablet contra a parede. Vocês deixaram uma jornalista de segunda categoria transformar minha casa em tribunal, gritou. Ninguém respondeu. Entre os presentes estava Marina Lopes, gerente administrativa havia 9 anos, rosto cansado, mãos sempre frias. Ela sabia que seu nome aparecia em documentos que nunca compreendera plenamente. Na noite anterior, vira Helena ser atingida e reconhecera, com atraso doloroso, o mecanismo que também aprendia. Marina saiu da sala com a desculpa de buscar documentos e trancou-se no banheiro executivo. As mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Abriu a mensagem enviada a Helena de madrugada e leu a resposta recebida minutos antes. Obrigada por confiar. Fale apenas quando estiver segura. Aquelas palavras simples a fizeram chorar sem som. Durante anos, Marina acreditara que sobreviver significava obedecer. Agora percebia que obediência também podia ser o nome lento da própria destruição. Lavou o rosto e voltou ao trabalho carregando uma decisão perigosa. No apartamento da mãe, Helena assistiu ao pôr do sol tingir os prédios de cobre. A exaustão começava a tornar as bordas do mundo imprecisas. Clara dormia no sofá, vencida pela noite em claro. Rafael havia ido ao fórum. Miriam prometera retornar pela manhã. Por alguns minutos, Helena ficou sozinha com o silêncio e com a foto da mãe sobre a estante. Na imagem, Teresa Duarte sorria com uma firmeza doce, usando o colar de pérolas que vendera para pagar o primeiro curso de especialização da filha. Helena aproximou-se da foto. Queria pedir perdão por não ter saído antes, por ter permitido que Augusto a afastasse de quase todos, por ter confundido resistência com capacidade de suportar mais um dia. Mas, olhando para o sorriso da mãe, compreendeu que a culpa era uma herança que mulheres feridas carregavam mesmo quando não lhes pertencia. A responsabilidade era de quem manipulava, ameaçava e batia. A sua, agora, era outra. Sobreviver, com lucidez, proteger as provas, alcançar as vítimas e impedir que o poder comprasse esquecimento. À noite, Augusto ligou. O nome dele surgiu na tela como uma invasão. Clara acordou de imediato, mas Helena fez um gesto para que não falasse. Atendeu e gravou a chamada por orientação jurídica já registrada. Durante um segundo, ouviu apenas a respiração dele. Depois veio a voz baixa, menos furiosa, quase íntima. Helena, volte para casa. Podemos resolver isso sem destruir nossa vida. Ela olhou para o anel abandonado sobre a mesa. Nossa vida, Augusto. Você sempre teve talento para usar plural quando queria salvar apenas a si mesmo. Do outro lado, ele ficou em silêncio, e esse silêncio continha uma ameaça mais antiga que qualquer grito.
Você não vai vencer, disse por fim. Eles vão sorrir para você hoje porque gostam de espetáculo, mas quando eu terminar, ninguém vai contratar você, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai lembrar seu nome sem rir. Helena sentiu o medo se mover dentro dela como um animal ferido, mas não lhe deu comando. Talvez, respondeu. Mas amanhã Marina Lopes vai falar com o promotor, e depois dela, outros falarão. A respiração de Augusto mudou. Foi quase imperceptível, mas Helena conhecia cada variação daquela voz. Marina não sabe de nada. Sabe o suficiente para ter medo, disse Helena. E pessoas com medo começam a lembrar quando descobrem que não estão sozinhas. Augusto desligou sem despedida. Clara se levantou e veio até ela. Você está bem? Helena olhou para a tela apagada. Não, mas estou acordada. A diferença bastava para atravessar aquela noite. Em algum lugar da cidade, Augusto compreendia que sua primeira muralha havia começado a cair por dentro. Mais tarde, quando finalmente se deitou no quarto que pertencera à mãe, Helena não conseguiu dormir de imediato. A marca no rosto pulsava contra o travesseiro, e cada ruído do corredor parecia anunciar passos inimigos. Ainda assim, havia dentro dela uma quietude nova, frágil, mas real. Não era paz. Paz viria muito depois, se viesse. Era direção. Pela primeira vez em anos, ela sabia exatamente para onde caminhava, e a rota não passava pelo perdão comprado, nem pelo retorno à mansão, nem pela velha fantasia de que Augusto poderia mudar. Antes do amanhecer, uma nova mensagem chegou de Marina. Estou com cópias de contratos e registros de pagamentos. Quero entregar pessoalmente. Helena sentou-se na cama, o coração acelerado. Clara apareceu à porta, sonolenta, e Rafael atendeu no terceiro toque. A engrenagem movia-se. Do lado de fora, a cidade ainda estava escura, mas o escuro já não parecia absoluto. Helena tocou o rosto ferido e levantou-se. A humilhação que Augusto planejara usar como coleira havia se tornado chamado. E agora, uma a uma, as vozes escondidas começavam a responder. Marina Lopes chegou ao apartamento de Helena quando a manhã ainda não havia decidido se seria cinzenta ou luminosa. Usava uma blusa simples, calça escura, e carregava uma pasta de tecido contra o peito como se segurasse uma criança em risco. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas por falta de sono, mas por anos de obediência silenciosa acumulados atrás das pálpebras. Clara abriu a porta e a observou por um instante, avaliando medo, intenção e perigo. Helena apareceu logo depois, sem pressa, e as duas mulheres se encararam como sobreviventes de corredores diferentes da mesma prisão. Marina entrou sem cumprimentos longos. Olhou para Rafael, que permanecia junto à mesa com um gravador autorizado, e para Miriam, que organizava papéis em ordem precisa. O ambiente era pequeno demais para tantas consequências, mas havia nele uma estranha sensação de abrigo. Marina colocou a pasta sobre a mesa e afastou as mãos como quem solta algo venenoso. Eu não sabia tudo, disse, antes que alguém perguntasse. Assinei memorandos, encaminhei pagamentos, abri contas corporativas, disseram que era reestruturação fiscal. Depois percebi que meu nome aparecia em lugares onde eu nunca estive. Helena não a interrompeu. Sabia que confissões verdadeiras raramente vinham em linha reta. Marina respirou fundo e continuou, olhando para o tampo da mesa. Quando questionei, Augusto me chamou ao escritório e disse que uma funcionária com minha origem deveria agradecer por estar ali. Disse que eu podia voltar a vender seguro em balcão se minha consciência fosse cara demais. Depois mencionou a faculdade da minha filha. Não ameaçou diretamente, mas não precisava. Homens como ele aprendem a deixar a lâmina na mesa sem tocar nela. Rafael anotou em silêncio, mas seus olhos endureceram. Miriam ofereceu um copo de água, Marina recusou no primeiro gesto e aceitou no segundo, como se até receber gentileza exigisse reaprender uma confiança esquecida. De dentro da pasta saíram cópias de contratos, listas de pagamentos, mensagens impressas e um cartão de memória. Entre os documentos, havia notas de consultoria emitidas por empresas sem funcionários, laudos sobre terrenos comprados abaixo do valor real e instruções enviadas por um diretor financeiro ligado diretamente a Augusto. Helena reconheceu padrões que já havia encontrado, mas agora havia testemunha. A primeira peça importante era um e-mail encaminhado de uma conta corporativa para Marina,
no qual se ordenava que 3 pagamentos fossem divididos em parcelas menores para evitar alerta interno. A segunda era uma planilha com iniciais de políticos, códigos de obras e datas que coincidiam com votações municipais. A terceira, mais dolorosa, trazia uma lista de famílias removidas do bairro Jardim Aurora, acompanhada de observações frias sobre resistência baixa, pressão social administrável e indenização mínima recomendada. Helena leu essa última folha devagar, sentindo um peso antigo descer sobre seus ombros. Jardim Aurora fora apresentado ao público como área degradada, um vazio urbano necessário para a revitalização. Nos anúncios, não havia crianças atravessando vielas, idosos sentados em cadeiras de plástico, pequenos comércios, histórias de aluguel pago com sacrifício. Havia apenas mapas limpos, perspectivas arquitetônicas e frases sobre futuro. Helena viu o nome de Dona Celeste Farias, uma costureira que lhe escrevera meses antes, dizendo que aceitara um acordo por medo de perder tudo e depois descobrira que o valor mal comprava um quarto longe dali. Na época, Helena não pôde responder. Agora podia. Pediu a Clara que localizasse Celeste com cuidado, sem expor seu nome, antes de explicar os riscos. Clara assentiu e saiu para fazer ligações no corredor, onde sua voz não pressionaria Marina. Rafael perguntou se Marina aceitava formalizar depoimento. Ela apertou o copo com as 2 mãos. Tenho medo de ser presa. Miriam inclinou-se para a frente. Medo não é confissão de culpa. Vamos separar sua responsabilidade do que fizeram usando sua posição. Mas esconder documentos a partir de agora seria outra escolha. Marina fechou os olhos e assentiu. Enquanto no apartamento se construía a primeira ponte entre prova e testemunho, Augusto transformava a sede da Vasconcelos em território sitiado. Mandou suspender acessos digitais, trocar senhas, recolher computadores e convocar reuniões individuais com funcionários que haviam trabalhado em projetos sensíveis. O diretor financeiro, Orlando Reis, homem de fala baixa e ternos impecáveis, percorria os corredores com uma calma que assustava mais que gritos. Ele sabia onde estavam os rastros, quais poderiam ser apagados e quais já haviam escapado. Ao contrário de Augusto, não subestimava Helena. Isso o tornava mais perigoso. Orlando entrou na sala de Augusto, carregando um relatório preliminar. Ela tem cópias, disse. Augusto estava de costas para a janela, olhando a cidade como se o horizonte lhe devesse lealdade. Todos têm cópias até serem processados por roubo de dados. Orlando permaneceu impassível. Não falo de documentos comuns. Falo de registros autenticados, gravações, talvez espelhamento de servidores. O erro foi criar a holding no nome dela, sem controlar a origem das informações. Augusto virou-se com o rosto endurecido. O erro foi eu ter permitido que ela pensasse. Por um segundo, Orlando viu no patrão não apenas raiva, mas pânico. Conhecia aquele... Era o medo primitivo de homens que acreditavam possuir pessoas e, ao perdê-las, descobriam que nunca conheceram seus limites. Precisamos antecipar, disse. Desacreditar Marina. Identificar outros possíveis vazamentos. Pressionar fornecedores. Acionar Lacerda para segurar qualquer avanço institucional. Augusto sorriu sem humor. Lacerda atende quando precisa de dinheiro. Agora precisa de proteção. Orlando fechou a pasta. Então ofereça proteção antes que ele ofereça você. A frase ficou no ar como veneno bem dosado. À tarde, Helena, Clara e Miriam foram até uma igreja pequena perto do antigo Jardim Aurora, onde algumas famílias removidas se reuniam para organizar doações e processos abandonados. Rafael não as acompanhou, para evitar que o encontro parecesse uma operação oficial antes da hora. Helena vestiu roupas simples e prendeu o cabelo, mas não tentou esconder a marca amarelada no rosto. Ao entrar no salão comunitário, sentiu dezenas de olhares sobre ela. Alguns reconheciam a esposa do homem que assinara a destruição de suas ruas. Outros viam apenas mais uma promessa de justiça tardia. Dona Celeste estava sentada ao fundo, com uma bolsa de pano no colo e olhos que pareciam ter envelhecido antes do corpo. Quando Clara a apresentou, a costureira não estendeu a mão de imediato. A senhora vem pedir perdão ou informação? Perguntou. A pergunta atravessou Helena com justiça. As 2 coisas, se a senhora permitir, respondeu. Celeste a estudou por alguns segundos.
A maioria pede perdão para dormir melhor e informação para aparecer no jornal. Helena manteve a voz baixa. Eu não durmo bem há muito tempo. E não quero aparecer. Quero que eles respondam. A tensão na sala diminuiu apenas o suficiente para que as pessoas escutassem. Um homem chamado Newton contou que recebera visitas de corretores acompanhados por seguranças antes de assinar o acordo. Uma jovem professora mostrou mensagens que alertavam sobre risco de despejo imediato, embora nenhum processo regular estivesse em fase final. Celeste descreveu a casa onde costurava vestidos de noiva, agora transformada em tapume de obra. Helena anotava, mas também ouvia. Pela primeira vez, os números das planilhas ganhavam vozes, cheiro de café, fotos dobradas, crianças inquietas e luto por paredes derrubadas. No fim do encontro, Celeste aproximou-se. Meu filho disse que eu não devia confiar na senhora, falou. Talvez ele esteja certo. Helena guardou o caderno. Talvez esteja. Confiança não se exige de quem foi traído por papel assinado. Eu só peço que guarde cópias do que me mostrou e que fale com Miriam antes de entregar qualquer coisa a jornalistas. Celeste pareceu surpresa pela cautela. Você não quer usar nossa dor. Helena olhou ao redor. Augusto usou. A diferença entre mim e ele precisa começar em algum lugar. Naquela noite, Augusto recebeu a primeira deserção importante. Beatriz Vasconcelos entrou em seu escritório sem bater, segurando o celular onde o relato das famílias começava a circular, sem nomes completos, mas com detalhes suficientes para provocar indignação. Ela era mais nova que ele. Viúva havia 2 anos, sócia minoritária do grupo e até então fiel à imagem de família que aprendera a defender. Tinha cabelos curtos, elegância sóbria e olhos cansados de quem passara a vida confundindo lealdade com cegueira. Augusto nem se levantou. Veio me acusar também. Beatriz fechou a porta. Vim perguntar se é verdade. Ele riu, um riso curto, impaciente. Verdade é palavra de gente que nunca precisou construir nada. Beatriz aproximou-se da mesa. Você bateu nela. Todos vimos. Augusto desviou o olhar. Ela me provocou. A resposta saiu tão fácil que Beatriz sentiu náusea. Lembrou-se da mãe, morta em silêncio dentro de um casamento comandado pelo pai com a mesma autoridade fria. Durante anos, dissera a si mesma que Augusto era duro porque herdara responsabilidade cedo. Agora, via a herança completa. Você fala como papai, disse. Augusto levantou os olhos, atingido. Cuidado. Ela apoiou as mãos na mesa. Não, cuidado você. Helena está com documentos, Marina está falando, e eu conheço aquela assinatura no contrato de Jardim Aurora. Não era só Orlando. Você autorizou. O rosto de Augusto perdeu qualquer sombra de afeto fraterno. Beatriz, escolha bem seu lado. Ela sentiu a ameaça e, com tristeza, percebeu que ele não hesitaria em destruí-la se necessário. Meu lado deveria ter sido a verdade desde o começo, respondeu. Ainda estou tentando chegar lá. Depois que Beatriz saiu, Augusto ligou para Orlando com uma ordem simples. Vigie minha irmã. Do outro lado, Orlando não perguntou por quê. Homens como Augusto, quando cercados, não defendiam família, defendiam propriedade. Beatriz, porém, já não era tão indefesa quanto ele imaginava. No caminho para casa, ligou para o antigo contador do pai, um homem aposentado chamado Samuel, que guardava memórias e cópias de tempos em que a empresa ainda prestava contas aos mortos. Samuel atendeu com voz sonolenta, mas acordou completamente quando ouviu o nome Jardim Aurora. No apartamento de Helena, a guerra também se movia pelo invisível. Mensagens ofensivas chegavam em ondas, misturando insultos, teorias e ameaças veladas. Alguns diziam que ela queria dinheiro, outros perguntavam o que fizera para merecer o tapa. Helena leu algumas, depois desligou o aparelho principal. Clara queria poupá-la de tudo, mas Helena insistiu em conhecer o terreno. A opinião pública não era justiça, mas podia abrir ou fechar portas. Rafael avisou que o pedido de medidas protetivas fora aceito e que a investigação financeira ganharia uma força-tarefa preliminar. A notícia trouxe alívio, mas também perigo. Quando um império percebe que a lei finalmente toca seus portões, costuma reagir antes de negociar. Na madrugada seguinte, o carro de Clara foi seguido por 2 motos sem placas por 6 quarteirões.
Ela conseguiu despistá-las entrando na garagem de um hospital, mas voltou ao apartamento com o rosto pálido. Helena ouviu o relato sem interromper. Depois ligou para Rafael e registrou o incidente. A raiva a atravessou como uma febre controlada. Augusto não estava apenas tentando se defender. Estava tentando lembrar a todos que ainda podia alcançar corpos. Miriam reforçou os cuidados e insistiu para que Helena mudasse de local. Ela recusou no primeiro momento, presa a uma necessidade quase infantil de permanecer no apartamento da mãe. Mas, ao ver Clara trancar a porta pela terceira vez, compreendeu que coragem sem prudência podia virar presente para o inimigo. Aceitou transferir-se para a casa de uma professora aposentada amiga de Miriam, em um bairro discreto. Antes de sair, parou diante da foto da mãe. "Não estou fugindo", sussurrou. "Estou continuando." A distinção era pequena para o medo e imensa para a alma. Nos dias seguintes, a investigação ganhou corpo. Marina formalizou depoimento. Celeste e outras famílias entregaram documentos. Clara publicou uma segunda matéria, agora focada no padrão de remoções e na rede de empresas sem atividade real. Rafael obteve autorização para apreender registros específicos na sede da Vasconcelos. Augusto respondeu, com uma entrevista cuidadosamente montada, na qual apareceu abatido, usando palavras como dor, casamento e perseguição. Disse amar Helena, apesar de tudo. Disse temer por sua saúde. Disse confiar que a verdade venceria. Assistindo pela televisão, Helena sentiu apenas o frio de uma máscara bem polida. A entrevista quase convenceu parte do público, como Augusto esperava. Sua voz era grave, seus olhos pareciam úmidos, e o cenário do escritório transmitia sobriedade. Mas, no fim, um repórter perguntou sobre as famílias do Jardim Aurora. Por um instante, ele perdeu o controle da expressão. Chamou o bairro de ocupação desorganizada e disse que o progresso sempre incomodava quem lucrava com o atraso. A frase viralizou antes que sua assessoria conseguisse substituí-la por outra mais humana. Celeste ouviu no salão comunitário e cuspiu no chão, não por falta de educação, mas por excesso de memória. Beatriz também ouviu. Naquela mesma noite, procurou Helena. O encontro aconteceu em um pequeno escritório cedido por Miriam, sem imprensa, sem Rafael, sem testemunhas além de Clara na sala ao lado. Beatriz entrou com uma pasta fina e uma dignidade quebrada. Durante alguns segundos, nenhuma das duas soube o que dizer. Haviam compartilhado almoços, feriados e aniversários em uma intimidade falsa, construída sobre assuntos permitidos. Beatriz foi a primeira a falar. "Eu não vim pedir que você me absolva." Helena respondeu sem dureza. "Ainda bem. Eu não tenho esse poder." Beatriz aceitou o golpe com um aceno. "Tenho registros antigos do meu pai e de Orlando. Augusto herdou mais que a empresa. Herdou uma estrutura de favores. Eu ajudei a manter a aparência porque era confortável acreditar que tudo estava sob controle. Depois que vi o que ele fez com você, comecei a lembrar de coisas que eu havia escolhido esquecer." Helena ouviu com atenção. Não havia ternura entre elas ainda, mas havia verdade começando a ocupar o lugar do verniz. Beatriz entregou a pasta. Isso pode mostrar quando a corrupção deixou de ser exceção e virou método. Dentro estavam cópias de atas familiares, notas manuscritas e uma lista de pagamentos antigos ligados a campanhas eleitorais. Não eram provas definitivas sozinhas, mas conectavam épocas, nomes e decisões. Helena percebeu a importância e também o custo. "Augusto saberá que veio de você." Beatriz sorriu sem alegria. "Ele já sabe que me perdeu." A frase ficou entre as duas como um luto compartilhado. Helena pensou que perder Augusto talvez fosse, para algumas pessoas, a primeira chance de encontrar a própria consciência. Não disse isso. Apenas guardou a pasta com cuidado. A reação veio 2 dias depois. Um vídeo editado apareceu em perfis anônimos, mostrando Helena em uma discussão antiga com Augusto, fora de contexto, elevando a voz e derrubando uma taça. A legenda sugeria que ela era agressiva, manipuladora e capaz de fabricar acusações. Durante algumas horas, a mentira circulou rápido. Helena assistiu ao vídeo inteiro uma vez. Lembrava daquele dia. Havia descoberto que Augusto cancelara uma transferência para a clínica onde sua mãe fazia tratamento, usando o atraso como punição por ela ter encontrado uma planilha suspeita.
A taça caíra porque suas mãos tremiam de medo. Clara queria publicar a explicação imediatamente, mas Helena pediu tempo, não para aceitar a difamação, e sim para escolher a resposta certa. No fim da tarde, divulgou-se uma nota curta de sua defesa com o vídeo completo, o contexto financeiro e documentos que mostravam o bloqueio da conta médica. A tentativa de ataque voltou-se contra Augusto com violência moral maior que a prevista. Pessoas que duvidavam começaram a enxergar um padrão. Não era um casal em conflito, era um homem poderoso, usando fragmentos de dor como munição contra a mulher que escapara. Augusto, acuado, cometeu o erro que Helena esperava. Marcou uma reunião extraordinária do Conselho Empresarial para reafirmar controle, aprovar a fusão internacional e remover Beatriz de qualquer função estratégica. Queria transformar o salão corporativo em palco de recuperação, cercado por diretores fiéis, advogados agressivos e investidores interessados em estabilidade acima da ética. Helena recebeu a convocação indireta por meio de Beatriz e Rafael. A princípio, seria excluída. Depois, Augusto decidiu convidá-la formalmente, acreditando que poderia esmagá-la em ambiente técnico, longe do impacto emocional da agressão. Helena leu o convite com calma. Clara percebeu algo mudar em seu olhar. Ele quer repetir a primeira cena, disse. Quer uma sala cheia e uma esposa encurralada. Helena colocou o papel sobre a mesa. Não, ele quer a esposa que conhecia, a que pedia licença para respirar. Essa mulher não existe mais. Rafael advertiu que a reunião seria arriscada, mas reconheceu o valor estratégico. Se as provas certas fossem apresentadas no momento certo, diante de investidores e conselheiros, a blindagem empresarial de Augusto poderia ruir antes que seus aliados reorganizassem a proteção. Na véspera da reunião, Helena ficou sozinha por alguns minutos no quarto emprestado. Abriu o caderno cinza e releu as primeiras anotações, feitas quando ainda tentava convencer-se de que talvez estivesse exagerando. Viu a própria evolução nas páginas, do medo à suspeita, da suspeita ao método, do método à decisão. Tocou a marca quase desaparecida no rosto. A pele curava depressa demais para a memória, mas isso não a assustou. Ela não precisava da ferida visível para lembrar, precisava apenas da verdade, organizada com paciência suficiente para sobreviver ao barulho. Na manhã seguinte, vestiu um conjunto escuro, simples e impecável. Não usou joias, exceto o colar de pérolas da mãe, recuperado anos antes por Augusto como presente condescendente e agora resignificado sem a permissão dele. Clara ajustou a gola do blazer e perguntou se ela tinha medo. Helena olhou pela janela. Tenho. A coragem nunca me pareceu ausência de medo. Parece mais uma forma de não entregar o volante a ele. Clara sorriu, emocionada. Rafael esperava no carro. Miriam revisava documentos. Beatriz já estava a caminho da empresa. Todos sabiam que o próximo palco decidiria muito mais que uma fusão. Ao entrar no edifício da Vasconcelos, Helena percebeu que os funcionários fingiam não olhar, embora todos a vissem. Alguns abaixaram a cabeça com vergonha. Outros lhe deram pequenos sinais de apoio, mínimos, quase invisíveis, mas suficientes. No elevador espelhado, viu sua própria imagem multiplicada. Já não era a esposa decorativa da recepção, nem a vítima congelada pelo golpe, nem a auditora que abandonara a carreira para salvar um casamento impossível. Era todas essas mulheres reunidas em uma só, carregando cicatrizes, provas e uma serenidade que Augusto jamais entenderia. As portas se abriram no último andar. Ao fundo, a sala do conselho aguardava com sua mesa longa, suas cadeiras de couro e seus homens acostumados a decidir o destino dos outros em voz baixa. Augusto estava na cabeceira, impecável, sorrindo como se a própria presença dela confirmasse sua autoridade. Helena caminhou até o lugar reservado, sentou-se sem pedir permissão e colocou a pasta sobre a mesa. Ele inclinou-se levemente para que apenas ela o visse. Última chance de sair com alguma dignidade. Helena olhou para a sala inteira e respondeu no mesmo tom. Não, Augusto. É a primeira chance de todos aqui descobrirem onde a dignidade ainda existe. A sala do conselho da Vasconcelos ficava no último andar do edifício, cercada por vidros que exibiam São Paulo, como se a cidade fosse apenas um mapa de oportunidades sobre a mesa de homens ricos. Helena sentou-se diante de Augusto,
sem tocar na água servida em copos baixos. À esquerda estavam Beatriz e 2 conselheiros independentes que pareciam arrependidos de ter aceitado o cargo. À direita, Orlando Reis, Marcelo Viana e 3 investidores estrangeiros, acompanhados por intérpretes discretos. O ar cheirava a couro, café e medo educado. Augusto abriu a reunião com a voz controlada de quem ensaiara cada pausa diante do espelho. Falou sobre instabilidade, ataques injustos, interesses políticos e a necessidade de preservar a empresa contra uma crise provocada por ressentimentos pessoais. Não mencionou o tapa, a gravação, as famílias removidas, nem Marina Lopes. Transformou tudo em ruído conjugal, uma tempestade emocional em torno de um negócio sólido. Enquanto ele falava, Helena observava as mãos dos presentes. Mãos revelavam mais que discursos. Algumas estavam cruzadas, outras apertavam canetas, outras escondiam dedos inquietos sob a mesa. Quando Augusto terminou, Marcelo distribuiu uma proposta de deliberação emergencial. O texto afastava Beatriz de funções de governança, autorizava uma auditoria interna controlada pelo próprio Orlando e reafirmava a fusão como prioridade estratégica. Também exigia que Helena entregasse quaisquer documentos corporativos em sua posse, sob ameaça de processo por apropriação indevida. Era uma armadilha elegante, escrita em linguagem neutra. O agressor pedia proteção institucional contra a mulher que se recusara a carregar seus crimes. Helena leu a primeira página, fechou o documento e olhou diretamente para o advogado. Marcelo, disse ela, sua proposta tem um problema técnico e outro moral. O técnico é presumir que documentos relacionados a possíveis crimes pertencem ao criminoso apenas porque foram produzidos dentro da empresa. O moral é imaginar que uma ata de conselho pode transformar intimidação em governança. Um dos conselheiros pigarreou. Augusto sorriu de lado, como se esperasse exatamente aquela reação para chamá-la de descontrolada. Helena, estamos aqui para tratar de negócios. Ela inclinou a cabeça. Então comecemos pelos negócios. O bairro Jardim Aurora era um negócio ou uma fraude? A pergunta caiu sobre a mesa com peso calculado. Orlando não se moveu, mas seus olhos se estreitaram. Augusto apoiou as mãos diante de si. Jardim Aurora foi um projeto legal, aprovado por órgãos competentes e acompanhado por escritórios especializados. Se houve insatisfação de moradores, isso é triste, mas irrelevante para esta reunião. Helena abriu a pasta e retirou a primeira sequência de documentos. Irrelevante é uma palavra confortável quando aplicada à dor alheia. Aqui estão laudos de avaliação alterados, pagamentos a empresas sem funcionários e mensagens ordenando pressão sobre famílias vulneráveis. Ela empurrou as cópias para o centro da mesa. Não havia teatralidade em seus gestos, e talvez por isso fossem mais inquietantes. Cada folha estava marcada com índices, datas, referências cruzadas e registros em cartório. O conselheiro mais velho, Henrique Sá, puxou um documento e ajustou os óculos. Sua expressão mudou aos poucos, como se a leitura apagasse décadas de conveniência. Orlando interveio com calma. Documentos fora de contexto podem induzir erro. Helena respondeu sem elevar a voz. Concordo. Por isso trouxe o contexto, as testemunhas e a cadeia de custódia. A porta da sala se abriu antes que Augusto pudesse impedir. Rafael Monteiro entrou acompanhado por 2 agentes e por uma servidora do Ministério Público carregando uma pasta oficial. Não trazia espetáculo, algemas ou gritos. Trazia a frieza processual que homens como Augusto temiam mais que indignação. Marcelo levantou-se imediatamente. Esta é uma reunião privada. Rafael mostrou a autorização judicial. E agora também é um local de cumprimento de medidas relacionadas à investigação de crimes financeiros e possível obstrução. Peço que todos permaneçam sentados até a leitura dos termos necessários. A cor fugiu do rosto de Augusto apenas por um instante, mas Helena viu. Ele se recompôs rápido. Promotor, o senhor está sendo usado em uma vingança doméstica. Rafael sustentou o olhar dele. Essa tese já consta na manifestação de sua defesa. Será apreciada no foro adequado. Hoje estamos tratando de documentos, servidores, computadores e registros contábeis. Augusto voltou-se para Helena com ódio contido. Você trouxe a polícia para minha empresa. Ela respondeu com serenidade. Não,
Augusto, você trouxe crimes para dentro dela. A diferença parece pequena apenas para quem lucrou. Beatriz respirou fundo e levantou-se. Sua decisão não fora simples. Na noite anterior, chorara diante de caixas antigas, relendo bilhetes do pai, planilhas manchadas, nomes de campanhas e favores anotados como se fossem despesas domésticas. Agora, sob o olhar do irmão, sentia o mesmo medo infantil de quando ele quebrava objetos para provar autoridade. Mas havia medo maior em continuar cúmplice. Ela colocou sua pasta diante de Rafael. Estes registros pertenciam ao arquivo particular de meu pai e foram preservados por Samuel Azevedo, contador aposentado da família. Autorizo sua entrega formal. Augusto bateu a mão na mesa. Beatriz. Ela não recuou. Não fale meu nome como se ainda fosse uma ordem. O silêncio que se seguiu pareceu deslocar o eixo da sala. Os investidores trocaram olhares rápidos. Henrique Sá fechou a pasta com cuidado. Orlando, por sua vez, avaliava saídas. Sabia que a presença de Rafael reduzia drasticamente a utilidade de desaparecer com arquivos naquele momento. Ainda poderia salvar a si mesmo se entregasse Augusto em dose controlada. A lealdade, para homens como ele, terminava onde começava a própria pena. Helena percebeu a hesitação de Orlando e dirigiu-se a ele. O senhor sabe que há registros duplicados fora do servidor principal. Sabe também que Marina já depôs. A pergunta é, se pretende ser lembrado como o operador de um esquema ou como o homem que confirmou sua estrutura antes que outros decidam por você? Augusto riu com desprezo. Agora você negocia com meus funcionários. Orlando não corrigiu a palavra funcionário, embora fosse diretor. Apenas olhou para Rafael. Se eu colaborar, quero garantias formais. Marcelo virou-se para ele, incrédulo. A rachadura se abriu diante de todos. Augusto levantou-se, perdendo a compostura. Orlando, sente-se. O diretor permaneceu imóvel. Passei anos limpando sua pressa, Augusto. Não vou ser enterrado sob sua vaidade. A frase expôs algo que documentos ainda não haviam alcançado. A intimidade podre de um império sustentado por medos cruzados. Rafael não prometeu nada além do que a lei permitia, mas registrou a disposição de colaboração. Orlando pediu acesso ao próprio advogado e indicou a existência de um servidor externo mantido para contingências não declaradas. Augusto compreendeu que sua sala virara fronteira. Nesse momento, os celulares começaram a vibrar sobre a mesa. Clara publicara a reportagem principal. O texto reunia relatos de famílias removidas, a agressão pública, a tentativa de transferência de responsabilidade para Helena, os documentos autenticados e a confirmação de que o Ministério Público cumpria medidas naquela manhã. Não havia adjetivos desnecessários. A força estava na sequência dos fatos. Do outro lado das janelas, a cidade que Augusto imaginava controlar lia, compartilhava, perguntava. Em poucos minutos, a crise deixava de ser reunião privada e se tornava colapso público. Um dos investidores estrangeiros pediu a palavra por meio de seu representante. Informou que o grupo suspenderia imediatamente qualquer avanço da fusão até esclarecimento integral das denúncias e avaliação independente de riscos legais. A frase foi pronunciada com polidez, mas equivaleu a um corte profundo. Sem a fusão, Augusto perderia liquidez, influência e a narrativa de invencibilidade. Ele olhou para cada rosto em busca de antigas alianças. Encontrou cautela, distância e cálculo. Os mesmos homens que antes riam de suas piadas, agora evitavam parecer próximos demais do naufrágio. Augusto voltou sua fúria para Helena, porque era mais fácil odiar a mulher que denunciava do que encarar os homens que o abandonavam. Você acha que venceu, disse. Acha que uma sala impressionada e uma jornalista barulhenta bastam para destruir o que minha família construiu em 50 anos. Helena sentiu, por um segundo, a tristeza de tudo que poderia ter sido diferente se aquele homem possuísse um mínimo de humildade. Não, respondeu. Eu acho que sua família construiu coisas reais também, e é por isso que sua corrupção é ainda mais imperdoável. Beatriz fechou os olhos, atingida pela frase. Havia trabalhadores honestos na história da empresa, engenheiros que perderam fins de semana em canteiros, secretárias que sustentaram filhos com salário digno, mestres de obra orgulhosos de prédios bem feitos.
Augusto sujara tudo ao tratar a empresa como extensão de sua vontade. Helena não queria incendiar indiscriminadamente esse passado. Queria separar o que merecia permanecer do que precisava cair. Essa distinção impressionou Henrique Sá, que pela primeira vez falou com firmeza. Proponho o afastamento imediato de Augusto da presidência até conclusão das investigações. Marcelo tentou protestar, mas já não comandava a maré. Beatriz apoiou a proposta. Outro conselheiro, pressionado pelos investidores e pelo olhar de Rafael, também. Orlando absteve-se, preservando a própria estratégia. Augusto permaneceu de pé, os lábios pálidos. Vocês não podem fazer isso. Henrique respondeu com voz baixa. Podemos e deveríamos ter feito antes. A deliberação não resolvia a responsabilidade criminal, mas tinha força simbólica devastadora. O homem que começara a reunião como senhor da mesa terminava afastado por aqueles que acreditava possuir. A servidora do Ministério Público iniciou a coleta formal de dispositivos indicados no mandado. Agentes saíram para setores específicos, acompanhados por responsáveis técnicos. Na sala, ninguém se movia sem calcular consequências. Helena guardou suas cópias restantes e levantou-se. Augusto a acompanhou com os olhos. Ainda havia nele uma violência sem saída, mas agora cercada por testemunhas demais. Ele falou baixo, quase sem som. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Helena parou à cabeceira da mesa, o lugar que ele ocupara por tantos anos. Eu me arrependo apenas de ter demorado. Rafael aproximou-se, não como salvador, mas como parte de uma engrenagem que finalmente funcionava. Senhora Helena, precisamos registrar sua entrega complementar de documentos. Ela assentiu. Beatriz veio até elas, hesitante. Por um instante, as duas mulheres ficaram separadas por histórias de omissão, dor e sangue familiar. Beatriz disse apenas: obrigada por não ter destruído tudo sem distinguir quem ainda podia escolher. Helena respondeu: não me agradeça ainda. Escolher a verdade custa mais depois do primeiro gesto. Beatriz aceitou com um aceno. Sabia que o preço começaria naquela mesma tarde. No corredor, funcionários observavam em silêncio a movimentação dos agentes. Alguns pareciam assustados, outros aliviados. Marina estava perto da copa, acompanhada por Miriam, que a orientava sobre proteção de testemunhas. Quando viu Helena, seus olhos se encheram de lágrimas. Helena não a abraçou, porque naquele ambiente qualquer gesto poderia virar imagem distorcida. Apenas tocou levemente seu braço. Você fez a coisa certa. Marina respondeu com voz pequena. Eu devia ter feito antes. Helena lembrou-se da própria culpa e não permitiu que ela se multiplicasse em outra mulher. Antes também era medo. Hoje foi escolha. Do lado de fora do prédio, jornalistas se agrupavam atrás de grades improvisadas. Clara estava entre eles, não como amiga naquele instante, mas como profissional que sabia a importância de registrar sem consumir a pessoa ferida. Helena saiu acompanhada de Miriam e Rafael. Microfones se ergueram, perguntas se atropelaram, câmeras buscaram a marca quase desaparecida em seu rosto. Ela parou por decisão própria. Não falou sobre casamento, amor ou vingança. Falou sobre documentos, famílias, abuso de poder e a necessidade de proteger quem ainda tem medo de denunciar. Sua voz não tremeu. Augusto assistiu de uma janela lateral, invisível para a multidão. Via Helena cercada por flashes e percebeu, com uma dor que confundia perda e humilhação, que ela já não pertencia à narrativa dele. A mulher que ele tentara reduzir à esposa ingrata surgia como voz central de uma investigação que poderia alcançar políticos, bancos e antigos aliados. O telefone tocou. Era Lacerda. Augusto atendeu esperando lealdade, mas ouviu apenas distância. Precisamos não conversar por enquanto, disse o deputado. A ligação caiu antes que Augusto respondesse. O Império perdia seus corredores secretos. Naquela noite, a decisão do Conselho tornou-se pública. Afastamento temporário de Augusto Vasconcelos. Auditoria independente. Cooperação com autoridades. Suspensão da fusão. Cada frase era tecnicamente cautelosa, mas juntas compunham uma sentença social. Em casa, Beatriz recebeu mensagens de parentes chamando-a de traidora. Marina foi transferida para local seguro. Celeste apareceu em reportagem curta, sem exposição completa,
dizendo que queria apenas que reconhecessem que seu bairro existira. Helena, exausta, sentou-se no quarto emprestado e tirou os sapatos. A vitória daquele dia não parecia celebração. Parecia fim de uma longa anestesia. Clara entrou trazendo chá. Você derrubou a sala inteira, disse, tentando sorrir. Helena segurou a xícara com as duas mãos. Não, a sala já estava podre. Eu só abri as janelas. A jornalista sentou-se ao lado dela. E agora? Helena olhou para os documentos restantes sobre a mesa. Agora eles vão tentar salvar partes do corpo sacrificando outras. Augusto pode cair, mas a rede não vai se entregar sem negociar. Precisamos cuidar das testemunhas, seguir o dinheiro e impedir que transformem minha história em distração para esconder crimes maiores. Enquanto falava, percebeu algo essencial. Antes, sua estratégia nascera de autopreservação. Agora incluía pessoas que jamais estiveram em seus jantares, mulheres que assinaram por medo, famílias removidas, funcionários usados, uma cunhada despertando tarde, uma amiga arriscando a carreira. A justiça deixara de ser apenas a resposta ao tapa e passara a ser reconstrução de um território inteiro de dignidades. Helena sentiu a imensidão dessa responsabilidade e pela primeira vez no dia chorou. Clara a abraçou sem frases prontas. Do lado de fora, sirenes distantes cortavam a cidade como lembretes de que nada terminara. Na madrugada, Augusto voltou à mansão esvaziada. Os empregados evitavam seus olhos. O escritório estava parcialmente lacrado, gavetas abertas, armários sem seus segredos habituais. Ele serviu uma dose de uísque e quebrou o copo contra a parede antes de beber. Não conseguia aceitar que a queda tivesse começado com um gesto que ele considerara banal, um tapa para recolocar a esposa em silêncio. A arrogância lhe impedira de enxergar o óbvio. Helena conhecia sua contabilidade, seus vícios, sua vaidade e sua impaciência. Ele a treinara para sobreviver observando. Ela aprendera melhor que ele imaginava. Antes do amanhecer, Augusto tomou uma decisão desesperada. Não tentaria mais apenas desacreditar Helena. Tentaria provar que todos eram corruptos, inclusive ela, ainda que precisasse fabricar o último documento, comprar a última testemunha e arrastar consigo metade da cidade. Seu orgulho já não buscava absolvição, buscava contágio. Se caísse, queria que ninguém permanecesse limpo o bastante para apontá-lo. Pegou o telefone reserva e ligou para um número que não usava havia anos. Preciso de um serviço discreto, disse. Do outro lado, uma voz respondeu sem surpresa. Contra quem? Augusto olhou a fotografia de casamento sobre a estante, depois virou o porta-retrato para baixo, contra a memória dela. O número que Augusto chamou pertencia a uma parte antiga de sua vida, anterior aos conselhos de governança, às entrevistas sobre inovação urbana e aos discursos cuidadosamente escritos sobre responsabilidade social. Jonas Ferraz fora segurança, cobrador, intermediário e, quando necessário, sombra de problemas que famílias respeitáveis não queriam ver à luz. A voz dele no telefone tinha a calma de quem nunca perguntava mais que o indispensável. Augusto explicou pouco, apenas o suficiente para indicar que precisava de registros, cartas, qualquer coisa capaz de sugerir que Helena roubara documentos antes do casamento ruir e manipulara testemunhas por ambição financeira. Jonas ouviu sem interromper. Depois, disse que memórias podiam ser fabricadas, mas provas precisavam de mãos, datas e pessoas com medo suficiente para assinar. Augusto respondeu que medo nunca faltara ao redor da família Vasconcelos. Desligou, sentindo uma energia sombria substituir o desespero. Não pretendia vencer pela verdade. Pretendia sujar o campo inteiro, até que ninguém conseguisse distinguir culpa de ruído. Em sua mente, aquilo ainda era estratégia. Não via que já atravessara a última fronteira entre defesa e autodestruição, porque homens dominados pelo orgulho chamavam abismo de saída quando a queda lhes parecia inevitável. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol. Dormira pouco, mas o corpo começava a abandonar o estado permanente de alarme. Na casa discreta da professora aposentada, havia plantas na varanda, livros de história sobre a mesa e um gato idoso que atravessava o corredor com indiferença solene. Por alguns minutos, Helena ficou sentada na cama, escutando sons comuns, uma chaleira ao longe,
pneus na rua, um pássaro insistente. A normalidade parecia uma língua esquecida. Ela não estava em paz, mas já conseguia imaginar um futuro sem pedir licença ao medo. Rafael chegou com notícias difíceis. A força-tarefa avançava, mas havia sinais de tentativa de obstrução. Uma antiga secretária de Augusto relatara ter recebido oferta para declarar que Helena copiara arquivos privados por vingança antes de qualquer denúncia. Um técnico terceirizado sumira depois de informar a Marina que alguém solicitara acesso remoto a backups antigos. Miriam, séria, explicou que precisavam antecipar a nova linha de ataque. Clara queria publicar tudo imediatamente, mas Helena pediu cautela. Se Augusto estava fabricando provas, a pressa poderia servir a ele. Era necessário deixá-lo acreditar que ainda controlava a armadilha. A oportunidade surgiu 3 dias depois. Jonas procurou Marina por meio de um intermediário e ofereceu dinheiro para que ela assinasse uma declaração simples. O texto afirmava que Helena orientara alterações em documentos internos e prometera proteção em troca de depoimento falso. Marina, agora sob orientação jurídica, não respondeu sozinha. Rafael organizou uma operação legal, com gravação autorizada e acompanhamento discreto. Helena não participou diretamente, embora cada minuto de espera lhe parecesse 1 hora. Sentada diante da janela, segurava o colar de pérolas da mãe, como quem segura uma promessa antiga de permanecer digna, mesmo quando a sujeira chega perto. Marina encontrou o intermediário em uma padaria movimentada. A mulher que antes tremia diante de memorandos, agora carregava no olhar uma firmeza ainda nova, mas verdadeira. O homem falou baixo, usando palavras polidas para descrever um crime. Disse que ninguém precisava se machucar, que Helena já tinha fama suficiente, que uma declaração bem colocada garantiria a Marina dinheiro, silêncio e segurança para a filha. Marina perguntou quem mandava. Ele sorriu. Gente que ainda pode ajudar ou destruir. A frase, captada com clareza, foi suficiente para abrir outra porta na investigação. Jonas seria alcançado antes de completar o serviço. Quando Rafael contou o resultado, Helena sentiu alívio e tristeza ao mesmo tempo. Augusto tentara atacar sua memória, fabricar uma versão de seu passado e transformar mulheres feridas em instrumentos contra outras mulheres feridas. Não era novidade, mas havia algo quase insuportável em ver sua crueldade seguir funcionando mesmo depois de exposta. Miriam tocou seu ombro. Isso ajuda muito, Helena assentiu, mas seus olhos estavam distantes. Ajuda no processo, não apaga o que ele tentou fazer. A defensora respondeu com suavidade. Justiça raramente apaga. Ela impede que a mentira continue escrevendo sozinha. A prisão temporária de Jonas e a apreensão de mensagens ligadas a Augusto mudaram o ritmo do caso. O afastamento empresarial deixou de ser cautelar aos olhos do público e passou a parecer prelúdio de responsabilização criminal. Lacerda tentou negar proximidade, mas registros antigos entregues por Beatriz e Samuel mostravam encontros, repasses e favores vinculados a aprovações urbanísticas. Orlando, percebendo que o chão se desfazia, formalizou colaboração parcial. Não era arrependimento, e Helena sabia disso. Era instinto de sobrevivência. Ainda assim, a verdade podia atravessar até bocas interessadas, quando a lei sabia escutar. Augusto foi intimado em uma manhã chuvosa. Saiu da mansão escoltado por advogados, sem algemas, mas cercado por câmeras. Usava terno escuro e a expressão de quem ainda acreditava que postura podia substituir inocência. Ao passar pelos repórteres, disse que era vítima de perseguição, que amava a esposa e que jamais levantaria a mão contra uma mulher sem provocação extrema. A contradição cruel de sua própria frase circulou em minutos. Helena ouviu o trecho no escritório de Miriam e desligou antes do fim. O amor de Augusto sempre exigira que alguém sangrasse para provar existência. O processo não terminou rápido. Não haveria queda mágica, confissão completa ou reparação imediata. Vieram audiências, perícias, recursos, entrevistas venenosas, tentativas de acordo e noites em que Helena acordava com a sensação de ouvir a voz dele no corredor. Vieram também pequenas vitórias. As medidas protetivas foram mantidas. A holding criada em seu nome foi desconstituída após comprovação de fraude.
Parte dos bens ligados aos projetos irregulares foi bloqueada. Famílias do Jardim Aurora ganharam direito à revisão dos acordos, e um fundo judicial começou a ser discutido para a reparação coletiva. Durante uma audiência preliminar, Helena viu Augusto pela primeira vez desde a reunião do conselho. Ele parecia mais magro, mas não humilde. Sentou-se cercado por advogados, evitando olhar diretamente para ela, até o momento em que percebeu que todos notavam sua fuga. Então ergueu o rosto e sorriu de leve, como se tentasse recordar o domínio antigo. Helena sentiu o corpo reagir, um frio nas mãos, o pulso acelerado, mas permaneceu ereta. Não precisava vencê-lo com olhar duro. Bastava não baixar os olhos por obrigação. Aquilo, para ela, já era uma liberdade inteira. Quando chamada a falar, descreveu fatos sem adornos, explicou a tentativa de assinatura, a agressão pública, o padrão de controle financeiro, os documentos encontrados, a criação fraudulenta da holding e as ameaças posteriores. A voz falhou apenas uma vez, ao mencionar a conta médica da mãe bloqueada como punição. Augusto mexeu-se na cadeira, irritado não pela dor causada, mas por vê-la reconhecida oficialmente. O juiz pediu pausa. Helena recusou com educação. Preferia terminar. Tinha aprendido que algumas travessias só eram suportáveis quando feitas sem retornar ao meio do rio. Beatriz depôs em outra data. Sua voz tremia no começo, mas ganhou firmeza ao narrar a estrutura familiar de silêncio, as notas antigas do pai e a forma como Augusto transformara a herança em licença para ferir. Ao sair, encontrou Helena no corredor. Por um instante, a velha cunhada parecia apenas uma mulher cansada, sem sobrenome suficiente para protegê-la da própria consciência. Beatriz disse que venderia sua participação na empresa quando fosse permitido e destinaria parte a reparações independentes. Helena não a absolveu nem a rejeitou. Apenas disse que reconstruir era verbo de muitos anos. Marina também testemunhou. Levou a filha, que esperou do lado de fora com Clara. Ao final, chorou não de medo, mas de uma exaustão limpa, como quem finalmente devolve uma mala carregada por engano durante tempo demais. Celeste falou em audiência coletiva sobre a casa demolida, a máquina de costura perdida, os vestidos interrompidos e a vergonha de ter assinado um acordo sem compreender que o valor de uma vida não cabia na pressa de um corretor. Sua fala não era jurídica, mas fez mais pela verdade que muitas páginas técnicas. Até Rafael abaixou os olhos. Meses se passaram. A empresa Vasconcelos, sob intervenção administrativa parcial e auditoria independente, reduziu projetos, demitiu diretores envolvidos e negociou reparações. Nem todos os culpados caíram com o mesmo peso, e Helena não fingiu satisfação plena. A justiça humana era feita de provas possíveis, prazos, acordos e limites. Mas algo fundamental mudara. O nome de Augusto já não abria portas com a mesma facilidade. O sobrenome Vasconcelos já não bastava para calar bairros inteiros. Mulheres de dentro e de fora da empresa começaram a procurar Miriam relatando abusos financeiros semelhantes, como se uma fechadura coletiva tivesse cedido. Helena decidiu não voltar à antiga carreira exatamente como antes. Recebeu convites de escritórios, consultorias e grupos de compliance que agora enxergavam nela a profissional que Augusto tentara esconder. A maioria queria sua história como selo de reputação. Ela recusou os mais oportunistas com frases educadas e olhos atentos. Com parte dos valores recuperados de seus bens próprios e indenizações futuras, fundou o Instituto Teresa Duarte, voltado à orientação jurídica e financeira para mulheres em situação de abuso econômico e comunidades atingidas por contratos predatórios. O nome da mãe na porta foi sua primeira celebração real. O instituto começou em 2 salas alugadas, com mesas reaproveitadas, café forte e uma equipe pequena. Miriam colaborava em dias específicos. Clara oferecia oficinas de comunicação segura. Marina, após acordo legal e desligamento da empresa, tornou-se coordenadora administrativa, cuidando de documentos com o zelo de quem conhecia o preço de uma assinatura mal explicada. Celeste organizava grupos de moradores e ensinava mulheres a guardar cópias, exigir recibos, perguntar sem vergonha. Helena via nelas não um exército, mas uma rede. A palavra lhe parecia mais honesta.
Redes sustentam sem prender. Augusto, por sua vez, enfrentava processos criminais e cíveis, bloqueio de patrimônio e isolamento progressivo. Alguns aliados ainda o visitavam quando havia interesse, outros desapareceram. A mansão foi colocada à venda para cobrir obrigações financeiras. Em uma tarde de inventário judicial, encontrou o porta-retrato de casamento que virara para baixo na noite da reunião. Olhou a imagem de Helena sorrindo ao seu lado, jovem, confiante, ainda sem saber o custo daquele sobrenome. Pela primeira vez, uma pergunta quase sincera atravessou seu orgulho. Em que momento ele a perdera? A resposta veio cruel. Talvez nunca a tivesse tido. Essa percepção, porém, não o transformou em homem arrependido. Augusto lamentava a perda do controle mais do que o dano causado. Escreveu cartas que seus advogados desaconselharam enviar, nas quais misturava desculpas com acusações, nostalgia com chantagem emocional. Helena recebeu uma delas por via formal. Leu apenas as primeiras linhas e entregou a Miriam. Não precisava mais provar que conseguia suportar a voz dele. Liberdade também era delegar o que antes a feriria sozinha. Naquela noite, dormiu 6 horas seguidas pela primeira vez, em quase um ano. O julgamento de uma das frentes principais começou quando o Instituto já completava seu primeiro aniversário. A sala estava cheia, mas era diferente daquela recepção luxuosa em que tudo começara. Não havia lustres, taças ou discursos sobre progresso. Havia bancos duros, pastas, advogados, jornalistas e pessoas comuns segurando documentos com as próprias mãos. Helena sentou-se ao lado de Miriam e viu Celeste na primeira fileira. Marina mais atrás, Beatriz próxima à parede, Rafael no espaço reservado à acusação. Augusto entrou sem olhar para ninguém. O homem que antes dominava salões agora parecia menor que o próprio silêncio. A sentença não resolveu todos os processos, mas reconheceu a existência de esquema fraudulento em parte dos contratos, a tentativa de obstrução por meio de fabricação de depoimento e a responsabilidade de Augusto em decisões que causaram prejuízos coletivos. Houve condenações, multas, manutenção de bloqueios e encaminhamentos para outras ações. Ao ouvir o resultado, Helena não sorriu, sentiu os ombros pesarem, como se finalmente pudesse largar uma armadura que também machucava. Clara, ao lado, segurou sua mão. Celeste chorou baixinho. Marina abraçou a filha. Beatriz fechou os olhos, talvez rezando, talvez apenas respirando sem a sombra do irmão sobre a nuca. Ao sair do fórum, os repórteres tentaram cercar Helena. Ela aceitou falar por poucos minutos. Disse que nenhuma sentença devolvia anos de medo, casas demolidas ou noites perdidas, mas que reconhecer a verdade era o primeiro passo para impedir novas repetições. Disse que abuso de poder não começava apenas em grandes contratos. Às vezes começava em uma mesa de jantar, em uma conta bloqueada, em uma assinatura exigida, em uma mão levantada, diante de pessoas que preferiam não se envolver. Por fim, agradeceu às testemunhas, não por terem sido perfeitas, mas por terem escolhido falar apesar do medo. Naquela noite, o Instituto Teresa Duarte abriu suas portas para uma pequena cerimônia comunitária. Não era gala, nem festa de elite. Havia cadeiras simples, flores compradas por Marina, salgados trazidos por Celeste, cartazes feitos por estudantes e crianças correndo entre adultos que conversavam com alívio. Helena subiu em uma pequena plataforma para agradecer. Por um segundo, a memória a levou ao salão do Palácio Vasconcelos, ao lustre, ao tapa, ao silêncio horrorizado. Sentiu no rosto uma sombra de ardor que já não existia na pele. Então olhou para a sala atual e compreendeu a diferença. Na primeira sala, Augusto quisera usá-la como exemplo de submissão. Naquela, Helena era testemunha de reconstrução. Falou sem discurso grandioso, lembrando a mãe, as mulheres que chegaram pedindo ajuda, as famílias que ensinaram que território não era apenas escritura, mas pertencimento. Disse que coragem não nascia pronta, que às vezes começava como uma recusa pequena, quase inaudível, diante de uma caneta oferecida como sentença. Clara gravou tudo, mas abaixou a câmera quando Helena se emocionou. Algumas dores mereciam registro, outras mereciam apenas presença. Depois da cerimônia,
Beatriz aproximou-se com uma caixa pequena. Dentro estava um antigo broche de Teresa Duarte, encontrado entre objetos que Augusto guardara sem entender valor afetivo. Helena tocou a peça com cuidado. Por que ele estava com isso? Perguntou. Beatriz respondeu que o irmão costumava reter coisas para sentir que ainda possuía pessoas. Helena fechou a caixa. Obrigada por devolver. Beatriz hesitou. Eu queria que um dia você pudesse pensar em mim, sem lembrar apenas do lado errado da mesa. Helena olhou para ela com honestidade. Talvez um dia. Por enquanto, isso já é começo. Mais tarde, quando todos partiram, Helena ficou sozinha no instituto. As luzes estavam baixas, as cadeiras desalinhadas, o chão marcado por passos de muitas pessoas. Sobre uma mesa havia folhetos explicando direitos básicos, modelos de organização financeira, contatos de apoio e uma frase de Teresa emoldurada por Clara. Dignidade é a casa que ninguém deveria conseguir tomar de dentro de você. Helena passou os dedos pela moldura. Pensou no apartamento da mãe, no táxi após a agressão, no elevador espelhado, na audiência, nas mulheres que ainda chegariam com medo de nomear a própria prisão. Abriu a janela. A rua estava calma, molhada por uma garoa fina. São Paulo seguia imensa, injusta, viva, cheia de janelas acesas e histórias escondidas. Helena sabia que haveria novos Augustos, novas empresas, novas salas onde alguém tentaria transformar poder em direito de humilhar. Sabia também que nenhuma vitória individual derrubava sozinha uma cultura inteira. Mas, naquela noite, existia uma porta aberta, uma equipe preparada, uma rede crescendo, uma sentença registrada e uma mulher que não confundia mais silêncio com amor. Isso era pouco diante do mundo. Era imenso diante da vida que lhe tentaram roubar. Antes de ir embora, Helena apagou as luzes uma a uma. Na porta, encontrou Clara esperando com 2 copos de café. Você vai para casa? Perguntou a amiga. Helena sorriu. Sim, a palavra saiu simples, mas carregava um sentido novo. Casa já não era a mansão, nem o casamento, nem qualquer lugar onde sua permanência dependesse da permissão de outro. Casa era o apartamento recuperado, a memória da mãe, o instituto, o próprio corpo, a própria voz. Clara entregou-lhe o café. Então vamos. Amanhã tem reunião com as mulheres do Jardim Aurora. Helena trancou a porta e guardou a chave na bolsa. Caminhou pela calçada sentindo o ar frio no rosto. Não havia marca visível do tapa, mas ela não desejava esquecer. A lembrança já não a dominava. Tornara-se advertência, origem, prova de que uma tentativa de humilhação podia ser convertida em fronteira. Augusto levantara a mão para colocá-la de volta no silêncio. O gesto dele, testemunhado por todos, revelara ao mundo a violência que ele escondia e revelara a Helena a força que ela havia guardado para sobreviver. No cruzamento, uma jovem aproximou-se timidamente, reconheceu Helena e disse que acompanhara o caso, que sua irmã vivia algo parecido, que talvez procurasse o instituto na semana seguinte. Helena escutou sem pressa. Anotou um contato seguro e orientou que não confrontassem o agressor sem apoio. A jovem agradeceu com lágrimas nos olhos. Depois que ela partiu, Clara olhou para Helena. Você percebe que isso não acaba. Helena observou a rua adiante. Percebo. Mas agora não precisa acabar em mim. Essa era a resposta mais honesta e a mais livre. Quando chegou ao apartamento da mãe, já passava da meia-noite. O colar de pérolas repousava contra sua pele, morno, familiar. Helena abriu a janela da sala e deixou a cidade entrar. Não havia aplausos, câmeras ou sentenças naquele momento. Apenas uma mulher de pé, inteira, cercada por sombras que já não mandavam nela. Pensou em Teresa, em Celeste, em Marina, em Beatriz, em Clara, em todas as versões de si que sobreviveram até aprender a caminhar juntas. Então apagou a luz e sorriu no escuro, não como quem venceu tudo, mas como quem finalmente pertencia a si mesma.